A Biblioteca Central de Vale dos Corvos era mais do que um repositório de livros. Era um mausoléu de conhecimento esquecido. Partículas de poeira dançavam nos feixes de luz que penetravam a escuridão. O cheiro de papel e couro envelhecidos pairava no ar. Um perfume bolorento que falava de incontáveis histórias esquecidas. Ana respirou fundo, um arrepio percorrendo sua espinha. A biblioteca era sempre assim, fria, ecoante e estranhamente perturbadora. Ana, uma jovem estudante de arqueologia, não era estranha ao abraço sombrio da biblioteca. Ela passara incontáveis horas em suas profundezas, buscando conhecimento nas páginas frágeis de textos antigos. Esta noite, sua busca era específica. Ela procurava um mapa antigo que diziam estar escondido na vasta coleção da biblioteca. Um mapa que falava de cidades esquecidas e sussurrava promessas de tesouros incalculáveis. Ela navegou pelos corredores labirínticos por instinto, seus dedos percorrendo as lombadas dos volumes encadernados em couro. Cada título parecia sussurrar um segredo esquecido, um canto de sereia de conhecimento proibido. Ana chegou ao seu destino, a seção restrita, envolta em crepúsculo perpétuo. Ali, atrás de um portão de ferro enferrujado, estavam as posses mais preciosas e perigosas da biblioteca. O portão rangeu ao abrir, como se perturbado após séculos de sono. O coração de Ana batia forte contra as costelas, uma batida de antecipação e apreensão. Ela entrou, sua lanterna projetando sombras dançantes nas prateleiras. Ela passou os dedos pelas lombadas, cada uma sussurrando uma história esquecida. E então ela ouviu, um livro encadernado em couro preto, sem adornos e simples, aninhado entre dois tomos enormes. Ele a chamava, uma sereia silenciosa no coração da biblioteca silenciosa. Ana estendeu a mão, seus dedos traçando o couro liso. Ao puxar o livro da prateleira, uma nuvem de poeira explodiu, girando ao redor dela como fantasmas. Ela tossiu, afastando a poeira. Quando abriu o livro, sua respiração ficou presa na garganta. As páginas estavam vazias, não em branco, mas totalmente desprovidas de qualquer marcação, como se o próprio livro fosse um vazio. Enquanto ela olhava para o vazio, uma única frase apareceu, brilhando fracamente na página intocada. As palavras pareciam queimar em suas retinas. O reflexo é a chave. Ana estremeceu. As palavras pareciam pesadas, carregadas de um poder que lhe enviava arrepios pela espinha. Uma rajada de vento frio varreu a biblioteca, apagando sua lanterna e mergulhando-a na escuridão. Uma onda de tontura a invadiu e ela tropeçou, o livro caindo de suas mãos. Quando abriu os olhos, ela se viu olhando não para as prateleiras empoeiradas da seção restrita, mas para um corredor estreito de paredes de pedra. O ar estava pesado, com cheiro de terra úmida e algo antigo e desconhecido. O pânico arranhava as bordas da compostura de Ana. Ela estava perdida, presa nas entranhas da biblioteca, ou talvez em algum lugar ainda mais estranho. Ela deu um passo hesitante para a frente, o eco de seus próprios passos, o único som no silêncio opressor. O corredor era mal iluminado por tochas invisíveis, as chamas projetando sombras bruxuleantes que dançavam e se contorciam nas paredes toscamente esculpidas. À medida que se aventurava mais fundo na passagem, o ar ficava mais frio, o silêncio mais profundo. A passagem se abriu para uma vasta câmara circular e com um teto impossivelmente alto. O ar vibrava com uma energia estranha, uma tensão palpável que arrepiava os pelos da sua nuca. E então ela os viu. Espelhos, centenas deles, de todas as formas e tamanhos, revestiam as paredes da câmara. Cada um refletia a luz bruxuleante das tochas em um caleidoscópio estonteante de luz e sombra. Havia algo perturbador em sua presença, uma ameaça silenciosa que pairava no ar. No centro da câmara havia um único espelho, mais alto que um homem, sua moldura feita de uma madeira escura e não identificável. Era esse espelho que atraía seu olhar,
chamava-a para mais perto, com um fascínio irresistível. À medida que se aproximava, ela percebeu com uma crescente sensação de desconforto que o espelho não refletia nada. Era um vazio, um abismo negro que parecia absorver a luz e engoli-la por inteiro. Então, lentamente, começou a mudar. A superfície ondulou como água perturbada por uma brisa suave. Um rosto começou a se formar, nebuloso no início, depois ganhando foco com clareza alarmante. Era seu próprio rosto olhando para ela. Mas não era. Esse reflexo era diferente, mais velho, seus olhos cheios de uma ambição arrepiante. O reflexo sorriu, um lento e predatório esticar dos lábios que enviou arrepios pela espinha de Ana. "Você não me reconhece?" ronronou o reflexo, sua voz um eco distorcido da própria voz de Ana. "Sou você, ou melhor, sou o que você poderia ter sido." Imagens brilharam na superfície do espelho, cenas de uma vida que Ana nunca vivera, mas de alguma forma reconhecia. Escolhas que ela nunca fizera, caminhos que nunca tomara, tudo refletido de volta para ela com clareza inquietante. Ela se viu como uma renomada arqueóloga, liderando destemidamente expedições ao coração de ruínas esquecidas. Ela se viu como uma autora celebrada, suas palavras cativando milhões. Cada visão era mais tentadora do que a anterior, um vislumbre fascinante de uma vida com a qual ela sempre sonhara. Mas, à medida que as visões continuavam, uma sensação crescente de erro começou a corroer Ana. Essas realidades alternativas, essas possibilidades tentadoras, tinham um custo. Ela viu a solidão nos olhos da mulher que ela poderia ter sido, a fome por conexão que seu sucesso apenas amplificara. Esta não era sua vida, estas não eram suas escolhas, eram ecos, sombras de possibilidades, sedutoras em seu fascínio, mas, em última análise, vazias. O reflexo estendeu a mão para fora do espelho, sua mão espectral, mas inegavelmente real. "Fique", sussurrou, sua voz um canto de sereia de tentação. "Torne-se aquela que você sempre deveria ser." Ana cambaleou para trás, um grito estrangulado escapando de seus lábios. Ela entendia agora. Este espelho, este lugar, era uma armadilha. Um lugar onde os sonhos eram distorcidos e as ambições exploradas. E ela era a presa.